Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, crase sem crise. Vamos começar agora a estudar crase, passo a passo, um fenômeno que não é difícil. Se você entender direitinho, principalmente a proibição do uso do acento grave, que indica o fenômeno crase, que nada mais é que a junção de dois A's, da preposição a e um segundo a, normalmente você sai muito bem ao redigir, ao fazer questões de prova e até mesmo na hora de interpretar alguma passagem em que, usando esta ou aquela interpretação de acordo, ou melhor, dependendo do acento indicador de crase, pode gerar tremenda confusão. Então, crase é importante pra caramba. Então, vamos passo a passo, devagarzinho. Primeira parte teórica, depois exercícios, como é de praxe, muita massificação de exercícios para aplicação dessa teoria pela qual vamos passar agora, tudo bem? Então vamos, crase sem crise. Acompanhe. Primeiro, crase. O que é crase? Crase é a fusão, dá-se o nome a crase, a fusão da preposição a de a mais o segundo a, que normalmente é o artigo. Normalmente é o artigo feminino definido a ou plural as. Normalmente, em 98% das vezes. Mas pode ser que haja ali não um artigo, mas sim o pronome demonstrativo a, ou até mesmo o a, que faz parte dos pronomes aquilo, aquele, aqueles, aquela e aquelas. Então, é lógico que há detalhes e especificidades, mas em regra, a crase é a junção da preposição a e do artigo a, em regra. E isso vai gerar o fenômeno crase, que vai ser marcado com esse acento chamado grave, que é caído para a esquerda. Legal. Então vamos continuar. O primeiro a é sempre uma preposição, como eu já lhe disse, sempre uma preposição. O segundo a, em geral, um artigo, como eu também já lhe disse. A crase é representada graficamente pelo chamado acento grave, esse caído para a esquerda. Então aqui está o acento indicador de crase. Se crase é a fusão da preposição a com o artigo a em regra, vou até escrever aqui, para você não falar que eu falei que é sempre, em regra. Então, para haver crase, duas condições têm de coexistir, não há dúvida. Um termo que peça a preposição a e outro termo que admita o artigo a feminino antes dele. Logo, um substantivo feminino. Ou ainda um equivalente. Então, por isso, meu aluno, preste atenção, por isso que nós sempre estamos dizendo o seguinte, que a crase ela está para os nomes femininos. Por quê? Porque os substantivos ou os equivalentes substantivos masculinos, repare, eles não trazem consigo o artigo feminino a, eles trazem consigo o artigo masculino o. Então, a contração da preposição a mais o, dando ao, isso não é crase. Isso aí não vai ser marcado com acento grave. O que vai ser marcado é a junção da preposição a mais um segundo a, que em regra é o tal do artigo feminino, tá? Então, por isso que a crase, esse fenômeno crase, tem tudo a ver com os nomes femininos e não masculinos, beleza? Então, vamos aqui voltando, acompanhe. Então, compare. Eu vi a garota, repare que o verbo ver aqui, ele é o tal do transitivo direto, ele não pede a preposição a. Se ele não pede a preposição a e uma das premissas para que haja crase é a presença da preposição a, não há dúvida que esse a não pode levar o acento grave. Aqui é só um artigo. Fazendo a prova real, repare que você substituindo o nome feminino garota por garoto, o que aparece antes do substantivo é só o artigo masculino e não, mais uma vez, a preposição a mais o artigo o. Então, não há dúvida de que aqui não é uma situação de crase, tá? Então, agora,
No caso acima, só vou fazer a leitura, não há crase, pois quem vê, vê algo, vê alguém, ou seja, o verbo ver é o chamado transitivo direto, é aquele que não pede preposição. E por isso, não pedindo preposição, não há a possibilidade de contração. Isso tem que estar na ponta da língua. Para eu ver o acento grave, em regra, a preposição a tem de estar sendo exigida por um termo da frase. Seja um verbo, seja um nome, seja um advérbio, um adjetivo, alguém tem que estar pedindo a preposição a, que se não vier preposição a, crase, não há. Legal? Então, em eu vi a garota, o a não passa de um artigo. Tanto assim é que, ao substituir garota por garoto, surgiu o artigo definido masculino o. Legal. Agora, repare a diferença. Eu me referi à garota. Olha só, quem se refere a. O verbo referir-se pede a preposição a. Garota é um substantivo feminino que traz consigo o artigo feminino a antes dele. Se aqui existe a preposição a mais o artigo a, o acento grave é obrigatório pela presença da crase. A chamada prova real, a dica que lhe dou é: toda vez que você tiver na dúvida, coloco ou não coloco o acento grave num a antes de um substantivo feminino, eu tenho de fazer o seguinte: eu tiro o substantivo feminino e coloco um masculino. Aí, se no lugar do feminino, ao colocar o masculino, aparecer o ao, repare, colocou no lugar de garota, garoto. Se antes do masculino aparecer ao, repare que não pode ser, ó, não pode ser nem a, nem o. Se aparecer a ou o antes do nome masculino, antes do feminino não haverá crase. Só haverá crase se antes do masculino aparecer ao. Isso vai me dar o quê? Qual certeza? A certeza de que ali existe a preposição a mais o artigo o do substantivo masculino. Então, quando eu voltar para o substantivo feminino, acontecerá a mesma coisa. Só que a diferença é que a preposição a, que está presente, vai se juntar com o artigo feminino definido a ou as e vai juntando, né, os dois as, vai gerar esse tal fenômeno, essa tal crase. Marcada a crase, marcado o fenômeno com acento grave. Legal? Então esse é o grande macete. Agora, o caso é diferente. Veja que quem se refere a algo ou a alguém, ou seja, é o famoso verbo transitivo indireto, ele pede preposição. Ou seja, o verbo referir-se é o transitivo indireto e por isso ele pede preposição. Então, em eu me referi à garota, temos dois as. Um deles é a preposição exigida pelo verbo. O outro é o artigo determinante feminino de garota. Daí o emprego do acento grave indicador de crase. Na sequência, preencha as lacunas com a, as ou as. Vamos começar logo quente. Aqui não tem conversa fiada não. É pão, pão, queijo, queijo, meu filho. Então repare, vamos voltar lá. Ó. Primeiro, letra A. O lenhador observou. Quem observa, observa alguma coisa, observa algo. Então o verbo observar, vou botando aqui do lado, é o tal verbo transitivo direto. Você sabe que transitivo direto não pede preposição. Se não há preposição presente, não se fala em crase. Então aqui é só o artigo as de árvores. Letra B. O lenhador dedicou-se. Quem se dedica a. Agora o verbo dedicar-se é o tal do indireto, ou seja, é o que pede a preposição a no caso. Então, se o verbo dedicar-se, ele pede a preposição a, mais o artigo as de plantas, no caso aqui são plantas e não árvores, juntaram-se dois as. A preposição
e o artigo as. A mais as, sobreposição de as. Crase, acento grave. Ok. Letra C. A mãe se doou. Quem se doa a. Também é um verbo transitivo indireto. E verbos transitivos indiretos pedem a preposição a, mais o artigo as de filhas, crase no as. Alexandre, estou vendo que isso é fácil. É mole. Letra D. Ninguém aludiu à segurança pública. Quem alude, alude a. Aludir é fazer referência, fazer alusão. Também pede preposição a. Se é um verbo que pede preposição a, é indireto. Se o danado é indireto, mais o artigo a de segurança, que é um substantivo feminino, vai gerar o tal do fenômeno chamado crase, acento grave obrigatório. Letra E. O povo do Rio aspira. O verbo aspirar, vai anotando isso. Quando no sentido de desejar, almejar, ele pede, ele rege a preposição a. Então o verbo aspirar, quando no sentido de almejar, ele é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, mais o artigo feminino a de paz, a mais a, acento grave no a. Letra F. O povo do Rio almeja a paz. Não, agora não. Por quê? Porque quem almeja, almeja alguma coisa, almeja algo. Verbo almejar é transitivo direto. Se direto ele é, só artigo, nada de contração, nada de crase. Letra G. A luta continua, então vamos. Quem vai, vai a. Preposição obrigatória. Luta aqui é substantivo feminino que rege o artigo a. A, preposição exigida pelo verbo ir, mais a, artigo de luta, a mais a, crase no a, ok, letra G, perfeita também. Dando sequência, acompanhe um detalhe importante. Não vamos colocar jamais o acento indicador de crase antes de nomes masculinos. Isso já tem que estar claro para você. Crase está para nomes femininos. Isso você tem de registrar. Legal. Então, quando nós virmos as tais locuções masculinas, o que é uma locução? É um conjunto de dois ou mais termos, cujo núcleo substantivo, em regra, vai ser masculino. Por exemplo, a cavalo. Repare que cavalo é masculino. Então, quando você chega a cavalo, essa é a tal da locução masculina. Por que ela é uma locução masculina? Porque cavalo é um termo masculino. Quando você veio a pé é uma locução masculina. Por que é uma locução masculina? Porque pé, o substantivo, é masculino. Então, nessas tais locuções masculinas, não se coloca acento indicador de crase, acento grave. Agora, quando estiver subentendida a expressão a moda de como sapato, a moda de Luiz XV, sapato a Luiz XV, esse acento grave é obrigatório. Isso é importante, principalmente para questõezinhas de prova. Então acompanhe comigo. Porque o acento grave resulta da fusão de uma preposição e de um artigo definido feminino, não ocorre acento grave diante de palavras masculinas. Ok. Já que quando acompanhadas de artigo definido, este artigo será o o, ou o no os, né? Há uma exceção, quando se pode subentender a expressão a moda de. Com base nisso, analise as sentenças. O estilo deste aluno é incrível. Ele escreveu, repare, a moda de. Se aqui cabe a moda de, o acento grave é obrigatório. A moda de Machado de Assis. É o único detalhezinho que pode pegar você. Acompanhe. Eu vou ao curso a pé. Tá certo, porque não é a moda de pé, só você tenta botar a moda de pé, não, e pé é masculino, a locução é masculina, pronto, sem acento grave, tá certinha. Letra C, alguns irão ao sítio a cavalo, a mesma coisa, não é a moda de cavalo, cavalo não dita moda alguma, se não coube a expressão a moda de, cavalo é nome masculino, antes de nome masculino, crase para quê? Tá certa? E letra D, ele veste a moda de Dom Pedro I. Se é a moda de, acento no A tem de haver. Por quê? Cuidado,
porque ali está subentendida a tal expressão que não pode passar despercebida. Legal? Espero você na sequência. Um grande beijo, saúde. Tchau.